Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Depois de muito tempo aqui sem postar vídeo, eu voltei. E aproveitando o lançamento de Jurassic World Rebirth, que vai sair nessa semana, eu decidi fazer esse vídeo e também com o sucesso da história do livro do Jurassic Park. Esse vídeo aqui eu já estava pensando em fazer ele. Mas então, vamos lá, né? Vamos conhecer a história do livro do Mundo Perdido Jurassic Park. Que ao contrário do primeiro livro, que tem algumas semelhanças, o Mundo Perdido é bastante diferente mesmo. Então eu já vou avisando, se você não quer pegar spoiler, eu não recomendo você ver esse vídeo. Mas se você não liga para spoilers, continue no vídeo. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. A nossa história começa 5 anos após os acontecimentos do primeiro livro e começa com Ian Malcolm fazendo uma palestra no Instituto Santa Fé. Ele estava abordando sobre as extinções, quando ele é interrompido por um rapaz que se apresenta como Richard Levine. Ele fala para Malcolm que ele acredita que há um mundo perdido e que ainda existem espécies que ainda são desconhecidas pela ciência. No dia seguinte, ele estava conversando com Malcolm e Sarah. Ele falou que iria fazer uma viagem daqui a alguns dias. Finalmente, o dia da viagem chega. Levine foi de helicóptero até a Costa Rica, mais precisamente no litoral. E ele não estava acompanhado sozinho. Dr. Martin Gutierrez estava com ele. Gutierrez pergunta se eles estavam chegando para os pilotos. O piloto responde que eles estavam a 2 km perto do local. Levine estava quieto, apenas observando a janela, se perguntando o que ele poderia encontrar naquele local que o Gutierrez havia falado para ele. Finalmente eles haviam chegado, o helicóptero pousou. Assim que o helicóptero pousou, Levine desceu para ver o que era o corpo daquele animal. Ao longe, Levine via que o corpo estava rodeado de moscas e fedia um cheiro horrível. Levine então decide fotografar, mas assim que ele faz isso, um dos homens se aproxima e o impede de fotografar. Levine fica bastante bravo com isso. Ao ver isso, Gutierrez vai conversar com o homem e Levine fica ao longe observando a conversa deles. Ao se aproximar novamente do corpo do animal, Levine percebeu algumas coisas. Esse animal estava com a cabeça, os braços e a perna soterrado na areia. Levine percebeu que o corpo desse animal estava bastante ferido. Ao analisar melhor o corpo, Levine percebeu que esse animal era totalmente desconhecido da ciência. Ele acreditava ser alguma espécie de lagarto, uma espécie bem grande. Passaram-se algumas horas. Levine decide chamar Gutierrez para dizer que ele concluiu que poderia ser uma espécie desconhecida pela ciência o corpo desse animal. Um helicóptero militar havia pousado naquele local. Levine havia estranhado aquilo. Levine pergunta se Gutierrez sabia de uma coisa. Gutierrez diz que eles não tinham muito tempo, que ele tinha que se afastar do corpo do animal, porque eles iriam queimar o corpo. Levine fica bastante irritado ao saber disso. Ele diz que precisava analisar melhor o corpo do espécime. Assim que ele diz isso, os militares vão correr na direção deles para se afastarem do corpo. Assim que eles se aproximam, Levine fica bastante irritado e grita para eles se afastarem, mas o homem o empurra e joga ao chão. Levine gritava de raiva e os homens começavam a ligar os lança-chamas e começavam a queimar o corpo do animal, que apenas Levine observava o corpo ser queimado. Gutierrez observava bastante assustado aquela cena, vendo as chamas pegarem o corpo daquele animal. Mas algo chamou a atenção do Dr. Levine. Ele percebeu que a cabeça da criatura estava agora à vista. Ele conseguia analisar melhor. No dia seguinte, Levine e Gutierrez estavam no aeroporto bebendo. Depois, Levine foi até a cabine do telefone para pegar um avião. Naquela madrugada, Ed e James se encontravam com Dodson em um estacionamento. No dia seguinte, Malcolm recebeu uma amostra do que Levine havia coletado do animal. Levine escava as grandes rochas da ilha, estava totalmente nublado, ele não conseguia enxergar bem. Mas depois de um certo esforço, Levine conseguia escalar melhor as rochas, ele estava quase chegando no topo. Depois de subir no topo da ilha, ele decide tirar um tempo para descansar. Mas Levine não estava sozinho, ele estava acompanhado por um cara chamado Diego. Depois de uma longa caminhada pela selva densa, eles estavam se aproximando de um pequeno riacho.
Diego e Levine decidem fazer uma pausa na caminhada e Levine percebe algumas pegadas. Quando Levine for dar uma investigada melhor sobre isso, ele acaba encontrando um pequeno dinossauro chamado Mussauro. Levine estava bem admirado de encontrar aquele dinossauro, mas ele percebia algo estranho no meio da selva. Ele percebia que ele não estava sozinho. Em seguida, ele vê Diego ser arrastado por alguma coisa. Depois ele corre, mas ele sente que algo mordeu pelas costas. Em seguida, ele cai no chão. Depois é nos apresentado dois personagens, Arby e Kelly. Em seguida, Malcolm vai até um zoológico mostrar a amostra para uma amiga. Ele descobre que a amostra tem escrito Sítio B. Depois, é nos apresentado o Dr. Jack Thorne e seu assistente Ed Carr. Thorne e sua equipe haviam modificado um Ford Explorer movido a energia solar. Eles também haviam modificado um trailer Fleetwoods para ser o laboratório móvel. Kelly e Arby perguntaram para Thorne se eles sabiam de Levine. Ele disse que não. Então, eles vão até o apartamento de Levine para investigar seu paradeiro. Malcolm liga para Thorne, dizendo que ele descobriu a ilha que Levine está. Enquanto isso, Ed e James os observava de longe com um fone ouvindo eles. Naquela madrugada, Thorne e sua equipe levaram os veículos ao aeroporto. Dodson abriu as portas depressa, bastante irritado, e os cachorros latiam. Ele queria dizer ao seu chefe que ele tinha uma ideia doida de pegar os dinossauros da Índia e transformar em um safari para ricos caçarem os dinossauros. No amanhecer do dia, os helicópteros se aproximavam do Sítio B. Thorne, Ed e Malcolm já haviam separado os veículos. Eles decidem ir atrás de Levine, mas no meio do caminho eles acabam encontrando uma manada de Triceratops. Arby e Kelly haviam entrado escondido no trailer e acabaram indo na viagem sem saber. Malcolm e Thorne e Ed acabam encontrando o laboratório abandonado e ver que eles produziam os dinossauros. Ao contrário do Jurassic Park, que era tudo bonitinho, era tudo bagunçado. Arby liga o computador e vê que algo se aproximava deles. O que estava se aproximando deles era um tiranossauro. O dinossauro fareja o carro e acaba marcando o território no veículo. Ed vê que algo seguiu o dinossauro pelo GPS. Thorne então decide seguir o dinossauro de moto. Chegando lá, Thorne acaba encontrando o ninho dos dinossauros e acha Levine. O tiranossauro macho acaba os perseguindo e Thorne foge rapidamente de moto com o Levine. Chegando no laboratório móvel, Arby e Kelly bastante felizes de ver Levine. Em um restaurante na Costa Rica, Dodson suborna um rapaz para dizer onde estava Levine. Thorne e Ed começaram a montar o esconderijo no alto. Lá de cima eles observavam dinossauros herbívoros. Sarah Harding de última hora decidiu ir para a Ilha Sorna, mas o que ela não sabia é que ela estava indo com a equipe de Dodson. Dodson e sua equipe estão acompanhados com um Jeep Wrangler, que foi modificado para ter 4 portas. Eles já estavam quase chegando na Ilha Sorna, quando de repente Sarah acaba caindo do barco quando uma onda colidiu com o barco. Levine observava o comportamento dos parasaurólofos com os apatossauros. Em meio ao mar, Sarah nadava até chegar na ilha. Thorne perguntou se Malcolm sabia se Sarah viria. Ele disse que não sabia. Quando Sarah chega na ilha, ela se depara com um estegossauro, que mais pra frente é atacado por raptores. Malcolm e Thorne vê que Dodson chegou na ilha e vão atrás dele. Ed foi atrás de Levine e Levine acaba sendo atacado por um compsognato. Dodson usa um sensor para espantar o dinossauro. Ele usa isso em uma maiasaura e acaba roubando seus ovos. Levine e Ed retornaram ao esconderijo no alto. Sarah acaba sendo resgatada por Malcolm e Thorne. Em seguida, Dodson vai até os ninhos dos tiranossauros, mas o que acaba acontecendo é que um dos tiranossauros acaba matando Basington. Em seguida, Dodson e Howard King pegam o Jeep para fugir dos tiranossauros, mas Dodson acaba perdendo o controle do Jeep e o Jeep acaba parando em um barranco. Depois, Ed acaba querendo ir até o ninho dos tiranossauros. Em seguida, eles resgatam o filhote do tiranossauro ferido e levam até o trailer.
Lá no trailer, Malcolm e Sarah cuidavam do filhote do tiranossauro e Thorne decide levar as crianças até o esconderijo no alto, onde acaba acontecendo uma briga entre um Triceratops e um Velociraptor. Depois é nos mostrado que Howard King conseguiu fugir do Jeep e ele estava perdido no meio do mato, bastante sujo com a sua roupa. Ele estava bastante confuso e assustado, ele queria ir embora o mais rápido possível daquela ilha. Ele acaba encontrando um lago e decide atravessar. Em seguida, ele acaba encontrando algumas pedras e decide escalar para ver se chegava a algum lugar. Depois ele vê alguma manada de Triceratops que estavam indo embora. Ele via que alguns dos Triceratops bebiam um pouco de água do lago e depois foram embora. Andando mais um pouco, King decidiu abrir uma barra de chocolate, pois estava com um pouco de fome. Andando mais um pouco, ele viu um grande matagal que rodeava em toda parte. Ele decidiu andar, pois ele achava que ali ele poderia procurar algum lugar seguro ou até mesmo ajuda. Andando mais um pouco, King viu alguns barulhos estranhos, mas ele não achou que não era nada demais e continuou andando. Até que andando mais um pouco, ele acaba encontrando raptores. Foi quando um dos raptores notou ele, King começou a correr o mais rápido possível para despistar os animais. Foi quando um dos raptores acabou pulando nas costas e atacou King sem piedade. King gritava de dor e medo, pois sabia que ali poderia ser seu fim. O animal começava a rasgar sua carne pelas costas. O animal então começou a rosnar, chamando o resto do bando. Em seguida, os outros raptores apareciam e começavam a atacar King. Os animais começavam a rasgar a carne do pobre homem que apenas gritava de dor. Em seguida, um dos raptors crava sua garra terrível nas costas de King, e King sentiu uma dor terrível vindo sobre suas costas. Então, o raptor que atacou mais cedo sobre as suas costas abriu suas grandes mandíbulas e cravou elas sobre as suas costas. Levine via no binóculo que os raptores estavam atacando ferozmente King e estavam comendo os seus restos. Levine notou que um dos raptors estava sobre a sua boca um pedaço de chocolate. Dodson estava fugindo de alguns compsognathus. No trailer, os tiranossauros haviam aparecido. Malcolm e Sarah estavam preocupados, então decidem levar o filhote para os adultos. Em seguida, o dos tiranossauros acaba atacando o trailer, e assim como no filme, o trailer acaba ficando em um precipício. Thorne então decide ajudar e pega o carro, mas no meio do caminho o veículo acaba sendo danificado. Ele acha o Jeep, então decide pegar o Jeep. Então ele prende o cabo de aço no trailer e vai atrás de Sarah e Malcolm. Ele pega uma corda e desce para ajudá-los. Em seguida, os raptors começaram a notar o esconderijo no alto. Depois de muito trabalho, Thorne acaba resgatando Malcolm e Sarah. Os raptores começavam a escalar o esconderijo no alto. Ed pega um sinalizador para tentar espantar, mas os raptores acabam derrubando e acabam matando Ed. Em seguida, Arby se tranca em uma gaiola e os raptors começaram a atacar a gaiola, até que os raptors derrubam a gaiola e começam a arrastar a Arby. Depois, Thorne pega o Jeep e Sarah pega a moto e vão atrás de Arby. Depois, Sarah e Kelly conseguem pegar o raptor que estava com a chave. Thorne e Levine e acabam indo até o ninho, que mais lembrava um cemitério. Eles então conseguem resgatar Arby e o raptor começa a perseguir. É então que o raptor ataca o Jeep e ataca pelo teto. Em seguida, eles conseguem despistar o animal e vão até o trailer. Depois, eles vão até um posto de gasolina abandonado que o Jeep havia acabado o combustível. Eles decidem ir atrás de gasolina. Thorne e Levine decidem ir até a porta da frente, e Levine insistia para Thorne não ir, mas Thorne, teimoso, insistiu em ir, pois sabia que ali em algum lugar poderia ter combustível. Então Thorne sai e vai atrás de combustível. Analisando o local, ele vê que estava todo silêncio e não tinha nenhum barulho nem movimento. Depois de analisar um pouco, ele decide ir até uns galões de combustível e decide verificar se tinha algum combustível. Então, Thorne começa a caminhar e se desloca até o local onde estavam os galões de gasolina. Andando um pouco, Thorne vê de relance o galão de gasolina.
Então, na sua frente, ele vê o galão de gasolina. Thorne então começa a caminhar e vai em direção ao galão de gasolina. Ele então decide analisar a mangueira para ver se tinha algum combustível. Ele pega a mangueira e vê que estava vazia. Ele apertava com força, mas não saía nada. Depois de pensar um pouco, ele então decide largar e guarda ali a mangueira. Então ele começa a tocar no vidro para ver se tinha alguns números, indicando alguma coisa de gasolina. Mas nada, depois de esforçar um pouco, ele via que não tinha nenhuma gasolina. Ele então pensa em ir em outro lugar. Ao longe, ele vê que uma espécie de mangueira ia até um certo caminho. Ele então decide seguir essa mangueira. Andando um pouco, ele vê que essa mangueira parava em um local, mas não sabia em qual local. Então ele vê alguns tambores e decide analisar para ver se achava gasolina. Ele se aproxima pensando que poderia haver gasolina. Thorne se aproxima dos tambores e sentia que estava vazio. Ele decide pegar um dos tambores e vê que estava vazio. Então ele acaba jogando o tambor e vê que não tinha gasolina. Depois de pensar um pouco, ele estava pensando onde poderia haver gasolina para abastecer o Jeep. Ele então começava a encarar um local que era coberto de madeira. Ele pensou que poderia haver alguma coisa lá. Então decide caminhar em direção a esse local. Se aproximando mais de perto do local, ele vê que era um galpão abandonado e que esse local tinha coberto várias flores rosas. A lua cheia havia dominado o céu, e Thorne estava caminhando. Ele via que no local tinha uma quadra de tênis abandonada. Chegando lá, era o que ele estava vendo de longe, era um galpão abandonado. Ele pensou que ali poderia ter gasolina, e então decide se aproximar. Ele então começou a achar que tinha algo estranho nesse local, mas mesmo assim decidiu se aproximar desse galpão. Então ele decide finalmente entrar no galpão. Chegando lá, ele começa a analisar alguns tambores e vê que não tinha gasolina, infelizmente. Analisando mais um pouco, ele via que estava vazio os tambores. Ele então começa a abrir um tambor e vê que realmente não tinha gasolina. É então que ele começa a sentir a presença de alguma coisa e começa a ouvir barulhos estranhos. Ele então começou a encarar o que estava na sua frente, que era uma grade com algumas flores. Ele sentia a presença de algo, mas não sabia o que era exatamente. É então que, saindo do galpão, ele começa a sentir mais estranho dessa presença. Ele analisava uma grade que estava à sua frente. Ele achava que tinha alguma coisa lá escondida, talvez algum animal escondido pelo mato ou algo assim. É então que, analisando melhor,
ele percebe alguns movimentos estranhos. Então a luz se acende e ele vê os Carnotauros, que estavam camuflados. Thorne estava bastante assustado e surpreso com essa camuflagem dos dinossauros. Os animais começavam a rugir e rosnar. Thorne então não sabia o que fazer. Então os Carnotauros se camuflaram novamente. Thorne estava bastante surpreso ainda com a camuflagem. A luz acende novamente e os animais voltaram a aparecer. Os Carnotauros estavam encarando de onde veio a luz. Os animais começavam a se transicionar e se camuflaram de novo. Thorne então corre para o galpão e se esconde. A luz então apaga. E Thorne sentia que os animais estavam se aproximando. Então ele viu que os animais pareciam estar lá dentro do galpão. Os animais estavam encarando Thorne. Thorne estava bastante assustado. Os animais começaram a encarar Thorne. É então que uma luz aparece. E os dinossauros começaram a ficar confusos e começaram a rugir em direção a essa luz. Era Sarah que estava com uma lanterna iluminando, e os dinossauros começavam a mudar de cor. Então os Carnotauros recuam e vão embora. Thorne, ainda preocupado, decide ficar no local, e Sarah se aproxima e fala que os animais já haviam ido embora. No dia seguinte, Maiasauros atacaram o Jeep. Sarah então pega a moto e vai atrás do Ford Explorer. Chegando lá, Sarah acaba encontrando Dodson. Então, ela acaba sendo atacada por Paxephalosaurus, mas em seguida um tiranossauro aparece e ataca Dodson. Sarah pega o carro para chamar a atenção do helicóptero, mas infelizmente não dá certo. Em seguida, os raptores começaram a atacar o local onde estavam o pessoal. Mas felizmente eles fogem por um túnel e vão embora de carro. Dodson acaba sendo morto pelos filhotes do tiranossauro, que os pais apenas observavam ele ser devorado. Em seguida, o grupo vai embora de barco e assim finalizando a história do Mundo Perdido. E essa foi a história do livro do Mundo Perdido, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que deu um trabalhão para mim fazer esse vídeo. E bem, o que eu achei desse livro, né? Relendo esse livro, eu me diverti bastante vendo a história do livro. Ela é bem diferente do filme, que para mim o livro consegue ser bem mais interessante que o filme. E a nota que eu dou para esse livro, assim como o primeiro livro, é 10. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!